Bom, boa noite. Vou falar um pouquinho sobre os Jogos de 1920 que aconteceram na Antuérpia. Eles foram realizados na região de Flandres, na Bélgica. Participaram 29 países e 2.622 atletas. Existem algumas divergências quanto ao número de atletas. A gente está falando de 101 anos atrás, então os dados não eram tão precisos, mas foi em torno de 2.500, 2.600 atletas. Foram realizadas 156 provas em 29 modalidades. E eles foram abertos pelo rei Alberto no dia 20 de abril, encerrados em 12 de setembro. A gente vê que os jogos duravam muito mais tempo do que eles duram hoje em dia. Duraram aí 5 meses. Né? Hoje em dia a gente tem de 20 a 30 dias no máximo. Bom, eles foram os primeiros jogos realizados depois de 8 anos. Os últimos já sido em 1912. Em 1916 não tiveram jogos por conta da Primeira Guerra Mundial. E o COI escolheu a Bélgica justamente para homenagear o país em função dos sofrimentos com a guerra. A Bélgica foi um país que sofreu muito. A população foi praticamente dizimada por conta da Primeira Guerra. E todos os países que apoiavam o nazismo foram excluídos dos jogos. Alemanha, Áustria, Hungria, Bulgária, Turquia, todos os países ficaram fora. E foram jogos que tiveram muitos problemas estruturais, porque eles tiveram pouco aporte financeiro. Então, a gente tinha problemas de relatos de pistas de atletismo com buraco, então chovia e ficavam poças de água. As instalações, os alojamentos eram distantes, eles tinham pouquíssima estrutura. Então, foram jogos bem amadores, a gente pode dizer assim. Fatos marcantes, essa Olimpíada teve alguns fatos importantes. Pela primeira vez foi hasteada a bandeira olímpica, que é a bandeira branca com os arcos no meio, né, simbolizando os 5 continentes. Ela foi criada pelo Barão de Coubertin. Também pela primeira vez foi feito o juramento dos atletas, que sofreu diversas modificações, ele não é como ele é hoje, mas foi uma primeira ideia de como seria esse juramento. E apenas os comitês nacionais podiam registrar atletas. Isso perdura até hoje, mas na época qualquer entidade que possuísse atletas podia registrar. Então, pela primeira vez, eles tentaram organizar os jogos e, de fato, organizou. E até hoje funciona dessa forma. Aí tem uma foto da abertura dos jogos, tiver a bandeira olímpica ali no meio. E dá para ver que era bem amador pela quantidade de pessoas, os trajes, né? Não tinha não era nenhum grande evento como é hoje em dia. Os destaques internacionais, o Nedo Nadi, esgrimista, conquistou 5 medalhas entre as 6 possíveis na esgrima, e ele não foi alcançado até hoje, um fato que ficou marcado, vai ficar marcado para sempre, nenhum outro atleta de esgrima conseguiu isso. E as medalhas foram 3 medalhas individuais e 2 por equipes. E tem uma foto dele aqui embaixo. E na natação, a Etelda Bleibtreu conquistou 3 medalhas de ouro nas 3 provas de natação feminina e quebrou o recorde mundial em todas elas. Ela foi considerada a dona da natação na época. E eu achei interessante a gente ver o detalhe das roupas. Né? Na esgrima a gente não mudou tanto. Tirando a proteção da cabeça, o traje que é mais tecnológico hoje em dia, né? Quando você encosta, acende a luzinha, mas no geral a roupa é bem semelhante. Na natação dá para ver a diferença, como era uma coisa bem inicial, bem amadora. As nadadoras competiam de saia, e não só os trajes, mas o corpo, né? Hoje em dia são muito mais fortes, muito maiores, então tudo isso foi evoluindo. O Oscar Swan foi medalhista no tiro, e ele foi o medalhista mais velho a conquistar conquistar uma medalha de prata, né? E esse fato não foi esperado até hoje, até porque é impensado. Acho que hoje em dia a gente tem uma data de 72 anos numa Olimpíada. E também nesses jogos o Paavo Nurmi era um corredor finlandês. Ele até hoje é um dos maiores nomes do atletismo. E ele
nessa Olimpíada ele conquistou 3 ouros e uma prata, e até 1928, que foi a última Olimpíada dele, ele tinha conquistado 9 ouros e 3 pratas. Ninguém conseguiu chegar perto dele ainda no atletismo. Sobre os brasileiros, né? O Brasil participou pela primeira vez de uma Olimpíada, conquistou 3 medalhas. A de bronze foi na disputa por equipes do tiro. Tinha Frane da Costa, Dário Barbosa, Fernando Soledade, Guilherme Paraense e Sebastião Wolff. O Sebastião ele era alemão, naturalizado brasileiro. E no mesmo dia, mais tarde, a Frane da Costa conquistou a medalha de prata na pistola livre. Também, obviamente, foi a primeira. E aí tem uma foto da equipe do Brasil, né? Você vê que o lugar do tiro também era um monte de mato, era uma coisa bem amadora mesmo. E aí o primeiro ouro veio com o Guilherme Paraense. Ele era um tenente do exército e ele conquistou na prova do revólver, que hoje em dia é a prova de tiro rápido, a pistola de tiro rápido. E era comum também ser enviados militares para os Jogos. O Brasil não tinha tradição em formar atletas. E aí os militares eles faziam essa dupla função. Né? A gente não tinha o atleta como profissão única. Algumas curiosidades. Era comum que os atletas disputassem mais de uma prova, e provas que não necessariamente tinham alguma coisa, alguma similaridade. Então, esses nadadores, o Ângelo Gamaro, Orlando Amêndola e João Jório, disputaram, além da natação, o remo e o polo aquático. A natação e o polo têm algumas similaridades, mas o remo não tem nada a ver. E eles, mesmo assim, disputavam competições totalmente diferentes, para ver como era uma coisa bem inicial mesmo. E mais outros 2 nadadores também disputaram, que foi o Abraão Salitu, disputou o remo, e Ademar Ferreira disputou o polo aquático. Ambos eram nadadores. Sobre o Brasil, a delegação brasileira viajou de navio e não ia dar tempo deles chegarem na Bélgica para as primeiras competições. Então, eles pararam em Portugal, em Lisboa, e pegaram um trem até a Bélgica. Quando eles foram entrar na fronteira de Portugal com a Bélgica, eles tiveram as armas confiscadas, porque eles não conseguiam se explicar como que eles estavam entrando no país com várias armas. E aí tem uns relatos conflitantes, alguns falam que eles conseguiram ficar com uma arma, outros falam que cada um conseguiu ficar com uma, mas o que importa é que a maioria foi confiscada e eles entraram para competir sem arma. A sorte é que o chefe da delegação brasileira tinha uma boa relação com a delegação americana e conseguiu armas emprestadas. Os americanos eles tinham patrocínio de uma empresa, eles tinham muito material sobrando e aí emprestaram para o Brasil. E na final, o Guilherme Paraense disputou com o americano e ganhou, segundo relatos, com a arma dos americanos. Foi uma coisa bem curiosa que aconteceu com a equipe brasileira. Mas no final deu tudo certo. E nem todas as competições foram realizadas na Bélgica. As regatas de vela foram realizadas na Holanda, mas só holandeses podiam participar. Na verdade, foi uma disputa só para saber quem ia ficar em primeiro, segundo e terceiro. E o hipismo teve sede na Suécia. Também por aquela falta de estrutura que eu tinha falado antes. Quadro de medalhas. A gente já vê os Estados Unidos dominando desde sempre. E com 41 ouros, né? Desempenho muito acima do normal. E o Reino Unido ficou ali em terceiro. Eles sempre estão nessa briga de primeiro, segundo, terceiro. Hoje em dia eles disputam como Grã-Bretanha. Então todos os países competem juntos. Mas você vê que é um país que sempre figurou ali. E o Brasil ficou em 15º, com 3 medalhas, né? Uma de cada. E foi um desempenho muito bom. Seria ótimo que tivesse começado assim e continuado. Mas não foi o que aconteceu, porque o Brasil não participou em 24. Teve vários problemas e aí teve essa quebra. Mas teria sido um bom início olímpico se tivesse continuado. As modalidades disputadas,
a maioria é disputada até hoje, algumas foram divididas, ciclismo, a ginástica, e o halterofilismo mudou de nome, hoje em dia é levantamento de peso olímpico. E achei interessante o cabo de guerra, tá aqui, que hoje é uma brincadeira, né? Mas já foi uma modalidade olímpica. E foi a última vez que o cabo de guerra fez parte da Olimpíada, depois foi excluído. E as lutas também, que eram disputadas como uma coisa só. Hoje em dia também são todas divididas. As referências nos textos, nas imagens. E é isso. Obrigada. Tem uma foto da cerimônia de abertura, que é um momento bem importante, né, dos Jogos. E obrigada.